O assunto do vídeo de hoje será a união estável. A união estável é uma imitação, é um arremedo do casamento, tendente a formar família. A união estável pode ser definida como um núcleo de convivência entre um homem e uma mulher desimpedidos para o casamento, numa relação marital pública, contínua, duradoura e desprovida de vinculação matrimonial. Certo? Então, num ambiente comum, um homem e uma mulher vão estabelecer um convívio no lar, né? Com a multiplicidade de relações percebidas numa relação conjugal. Tá? Então, inexistindo qualquer empecilho para o enlace, o casamento, duas pessoas de sexo oposto podem se reunir e, em convivência, estabelecer uma união estável, certo? A união estável ganhou um status de entidade familiar depois da Constituição de 1988, inclusive a proteção, certo? Que não existia. Então, essa proteção adveio com a Constituição de 1988, certo? Considerando a união estável como uma entidade familiar. Se a gente tivesse que falar sobre o histórico aqui da união estável, o antigo concubinato, a gente teria aqui aquela situação totalmente adversa, um tratamento, um privilégio de casamento, não admitindo o Estado a união estável. A união estável era tida como uma relação promíscua, dentro da ilegalidade civil. Então não se reconhecia e se punia esse tipo de relação e por vezes atingia até o filho, certo? Então essa situação aí era complicada. Mas existem alguns requisitos. Embora ministro do Supremo Tribunal Federal, por equívoco completo, tenha estendido a ideia de união estável para a união homossexual, a união estável continua sendo para sexos opostos. Sexos opostos, uma mulher e um homem, estabelece um núcleo de convivência familiar, certo? Que não são esporádicos e tem uma intensidade nessa convivência. Né? O casal se apresenta como uma entidade familiar e há um elemento anímico também, intencional, não é? Que é a formação da família, distanciando-se de algumas relações totalmente não conhecidas pela legislação brasileira como relações abertas, sem compromisso do casal e daí por diante, tido até como algumas perversidades. Isso não é admitido pelo direito brasileiro. Então é um homem e uma mulher. É preciso então um companheirismo na união estável, daí eles serem chamados de conviventes ou companheiros, certo? Então o artigo 1723 do Código Civil coloca lá: é reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, confirmada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, certo? Então o Supremo Tribunal Federal quis revogar o Código Civil. Isso não pode se admitir em direito, é inadmissível, certo? Que a Corte Suprema tenha feito essa bobagem, certo? Nós teremos uma outra denominação, união livre, há outras denominações, porque em direito as denominações trazem as diferenças, certo? E aqui não há qualquer preconceito em
denominar essa nova relação, essa relação homossexual, como uma relação aberta ou qualquer outra denominação que optar o legislador. Agora, não querer estender uma situação sobre as vestes de que o Supremo Tribunal Federal esteja legislando, certo? Precisa de ausência de impedimentos matrimoniais. A pessoa precisa estar desimpedida para o casamento, para ingressar na união estável, ou iniciar uma união estável, certo? A relação matrimonial, a relação marital ou convivencial deve ser pública, contínua e duradoura. Então, apresenta a sociedade como mulher, há uma continuidade, não é algo esporádico, e é duradoura, tem duração no tempo, não é? Fica um tempo, não é? 2 dias, 3 dias, certo? Então, a publicidade aliada ao fato de a relação preservar a continuidade e a durabilidade no tempo vai reforçar a tendência em formar uma entidade familiar, certo? Então, essa noção toda aqui. E já que nós estamos falando de requisitos, vamos conversar aqui sobre algumas situações em que funciona como antídoto ao estabelecimento da união estável. Então, algumas pessoas começam a namorar e, com medo, às vezes, daquilo ali se transformar ou ser entendida como uma união estável, se dirigem ao cartório e fazem o quê? Um contrato de namoro. É importante chamar a atenção que a finalidade será só essa, qual seja, de evitar o reconhecimento da união estável. Porque o namoro no direito brasileiro não tem qualquer valor, exceto uma relação que, se causar prejuízo para uma das partes, poderá ser indenizada. Então, no Código Civil brasileiro, o legislador optou por manter a mesma situação do Código de 1917 e não regulamentar o namoro, como acontece em outras legislações, certo? Os códigos civis. É preciso provar esses requisitos. Então, se for para o processo judicial, é preciso provar a presença desses requisitos, certo? Morar juntos é preciso, amore uxório? No casamento, sim. Na união estável, tem a súmula 382 do Supremo Tribunal, que diz lá: a vida em comum sob o mesmo teto, more uxório, ou morosório, não é indispensável a caracterização do concubinato. Certo? Então, não é indispensável que... Então, essa situação aqui é interessante. A legislação, a regulamentação do direito de família, ou da união estável, passou a ser tratada do direito de família. A gente vai falar sobre a natureza jurídica, e a natureza jurídica é direito de família. Mas existem regras previdenciárias, regras contratuais, como a concessão de fiança, contrato de fiança. Então, há outras regras de outros ramos do direito civil, como o casamento também, trata da relação dos dois, às vezes participando de contrato de fiança, por exemplo. Certo? Então, a natureza jurídica aqui é entidade familiar, certo? Há uma extensão dos parentes nessa entidade familiar, certo? Então, como ocorre? Surgem na relação parental sogros, sogras, genros, noras, cunhados, como se fosse casamento, certo? A união estável de dissolução e reconhecimento passou da vara civil para a vara de família, né? Porque o assunto se tornou de família. Então, a ação de reconhecimento e dissolução da união estável era tratada como dissolução de uma sociedade civil normal. Hoje pertence ao direito de família como um instituto do direito de família e tratado, inclusive, no capítulo de direito de família. Há algumas coisas que não funcionam igual. O casamento tem alguns privilégios. O reconhecimento, o princípio da presunção de concepção de filhos na constância do casamento, porque da união estável não tem essa presunção, certo? Então, o contrato de união estável poderia levar o cartorário a ter que registrar, mas não leva, porque essa presunção é só para o casamento. A união estável se divide em união estável e concubinato.
dependendo do quê? Da existência de impedimentos, certo? A união estável era entendida como concubinato puro, onde não havia impedimentos. E o concubinato impuro hoje é chamado só de concubinato, certo? Pois os conviventes, eles fazem o quê? Eles têm um impedimento e passam a morar juntos, e isso será um concubinato, não será uma união estável. Tem a situação de ser putativo, uma das partes conhece o impedimento e outra não. Para aquela que não conhece, as regras serão da união estável. Aquele que conhece funcionará como concubinato. Então, a união estável pode ser real ou putativa, então. Uma fantasiosa, a pessoa acredita que essa daí será putativa. E aquela que tem certeza ou que... Então, a união, o concubinato pode existir para um e a união estável para outro, se ele estava de boa fé e não conhecia o impedimento, certo? Então, nós teremos duas espécies de união estável, a real e a putativa. A formalização, certo? A elaboração de contrato, que pode ser por instrumento público particular, certo? Não se exige que se reconheça a firma, mas as pessoas reconhecem a firma até para garantir a data tudo de início, certo? Que, de quando passou a vigorar, a constituir a união estável, para não depender só da data. O contrato é um elemento probatório da existência do relacionamento entre os conviventes, persistindo o conteúdo ainda que eles incluíram no contrato, inclusive com a cláusula sobre o regime de bens adotado. Será que é possível a pessoa conviver um tempo e depois celebrar um contrato de união estável, em um momento posterior ao início do vínculo? Aí é complicado, porque, pelo menos com relação ao regime, se adota-se um regime da separação total de bens, a partir do início desse contrato é que vai se contar a união estável sob o regime da separação. Anterior a isso, a união estável vai ter que ser considerada um concubinato. Melhor, antes daí a união estável. Antes do contrato admitindo o regime da separação de bens, será também união estável ou sob o regime da comunhão parcial. E depois, nesse outro período, união estável com separação de bens. Então, nós já falamos da evolução. O concubinato, a união estável no passado, no começo dos tempos, era tratado como uma relação promíscua, certo? Quase que uma relação de prostituição, se não chegasse a isso. E foi evoluindo depois do Código Civil de 1917, foi evoluindo, até que nós chegamos na atual situação, certo? Com a Constituição, duas leis posteriores à Constituição e depois o novo Código Civil trazendo regras claríssimas para a união estável, certo? Os deveres, quais são os deveres dos conviventes? Os conviventes têm os seus deveres fixados no artigo 1724 do Código Civil, que diz: as relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos, bem parecido com os deveres matrimoniais. Só que aqui, o que nós temos? Ao invés de fidelidade, nós temos a lealdade, certo? A falta de lealdade, então, seria o relacionamento sexual extraconjugal. Respeito e assistência é bastante amplo. O respeito pela pessoa do outro convivente, sem humilhar ou sem colocar em situações prejudiciais. Não é? A assistência, aquele apoio, desde o apoio psicológico até o sustento que está aqui. A guarda e o sustento dos filhos, educação dos filhos, também no formato do casamento. O regime de bens, então, durante o casamento, né, e durante a união estável, compete o poder familiar aos pais, isso com relação aos filhos. Agora, o regime de bens pode ser qualquer um, desde que exista contrato. Se não existir contrato, vigorará
Se não existir contrário, vigorará o regime da comunhão parcial de bens. Com relação aos filhos, há o exercício do poder familiar pelos dois, nos mesmos padrões do casamento, com o fim da união estável, certo? Com a extinção da união estável, é regulamentado igual, não é? Não afeta o poder familiar e eles podem exercer a guarda no formato que for optado ou que for imposto por decisão judicial. Então, contrair novas núpcias não muda a relação do poder familiar, certo? Não há interferência aí. A guarda pode ser unilateral, compartilhada, alternada. Então, consenso dos pais e a decisão judicial para dispor a respeito. Os alimentos, então, havendo a necessidade de alimentos, pode ser estabelecido alimento entre os cônjuges por prazo, evidentemente. Certo? Então, a fixação, provando a necessidade, a possibilidade econômica do alimentante e a proporcionalidade entre a necessidade e a possibilidade de quem vai prestar o alimento. A herança. Em regra, o convivente ou a convivente, o companheiro ou companheira, participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos na constância do patrimônio de forma onerosa. Então, na vigência da união estável de forma onerosa. Mas se ela concorrer com filhos comuns, terá direito a uma cota equivalente ao que foi para aquele filho comum. Então, se tem três filhos, 33%, ela vai ter direito a essa cota, vai entrar nos filhos e dividir essa cota, vai dar 25%. Se concorrer com descendente do autor só da herança, então se for filho de outro casamento, a metade do que couber a cada um daqueles. Se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a 1/3 da herança, terça parte. Não havendo, então, parentes sucessivos, o convivente será o herdeiro da totalidade da herança. Certo? Então nós falamos sobre outras relações que envolvem o convivente, como no caso da exigência da sua participação na fiança locatícia. Então nessa fiança aí, o que nós temos? A exigência da anuência do outro para poder ter validade. O convivente tem direito à pensão previdenciária, certo? Pensão por morte. A conversão no casamento. Esse assunto é interessante. A Constituição fala lá que deveria ser facilitada a conversão. O Código Civil também fala, só que tem decisão que fala que essa facilidade, ele vai ter que entrar com o processo, requerer o processo, a abertura do processo de casamento e seguir o mesmo trâmite. Não existe como uma forma de facilitar isso daí. Precisando, então, da formulação pela via administrativa. Certo? Então, isso é interessante. Não basta, não é? Agora, com relação à pensão, surge aquela ideia de multiplicidade de relacionamentos. A pessoa convivia com duas mulheres, um casamento e uma união estável. No direito previdenciário tem que ser admitido em algumas situações, se comprovados os requisitos da união estável e do casamento, se partilhar essa pensão por morte entre a convivente ou o convivente, né, e a viúva ou o viúvo, certo? Já que é uma duplicidade de relacionamentos reconhecidos pelo direito. Pode haver paralelismo, então, entre uniões estáveis ou entre uniões estáveis e casamento. União estável e um casamento, certo? A concomitância, então, dos dois acaba atribuindo a validade aí, a divisão entre a companheira, se for mulher, e a esposa, não é? A viúva. Há também o direito real de habitação atribuído, no caso de morte, à convivente viúva. Então, a convivente viúva tem direito a continuar habitando a casa, morando na casa, certo? A necessidade da partilha de bens, por exemplo, a convivente pode até figurar lá como inventariante e tal, e acompanhar até a partilha de bens. No caso de interdição do convivente, ele se tornou incapaz, o convivente são vai poder ser o quê? O curador desse incapaz. Né? E lembrando que a união homoafetiva não pode ser confundida com a união estável.
é claro que toda a honra e toda a glória, né, ela continua existindo e